Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu não sei se vocês vão querer iniciar com perguntas ou eu faço exposição com relação ao fato e possíveis dúvidas são feitas as perguntas posteriormente. Então, inicialmente, a gente não propôs o fechamento do CMEI, e sim o processo de cessação dele pelo período de 1 ano, porque, em questão documental, né, o espaço, qualquer escola, ela pode ficar cessada durante o período de 2 anos, para que daí se inicie o processo de fechamento específico. E o motivo que se deu por por a gente iniciar a conversa com relação a isso, primeiro respondendo já um questionamento de algumas pessoas, eu não posso responder sobre fatos que aconteceram anteriores ao período que eu estou como secretário. Então, é difícil para mim responder alguma coisa que aconteceu durante o período que não era minha gestão. Então, como todos vocês sabem, eu assumi recentemente, vamos fazer 4 meses agora, e é o período de final do ano. Então, é um período bem conturbado na secretaria, e agora a gente está no início do planejamento do ano letivo 2020. E no início de novembro foi o período que a gente fez as matrículas escolares para o período 2020, para todas as instituições de ensino do município, né, para todas as escolas, sendo elas os CMEIs, as escolas municipais, que a gente diz de grande porte, as escolas multisseriadas. Então, foi nesse período. Passado esse período, vêm os relatórios da estimativa de alunos que nós teremos para 2020, a quantidade de alunos por faixa etária, por turma, e é quando a gente começa a conversar com todos os diretores de escola, né, e com as equipes, como que vai ser feito a separação, o número de professores, por sala e tudo mais. E quando veio a estimativa do número de alunos matriculados no CMEI, Maria Gaioski, nos preocupou bastante pelo baixo número de alunos matriculados. Porque, eu sempre digo, a gente não tomou nenhuma decisão precipitada com relação a isso. A gente analisou todos os números e o número de vagas que nós tínhamos. Como foi colocado já aqui, que o número de alunos gradativamente, cada ano vem diminuindo e diminuindo consideravelmente. Não é algo que acontece só aqui, acontece em nível nacional, né? E a gente tem uma estimativa dos últimos, desde 2008, a quantidade de alunos que nós tínhamos no município até a quantidade que nós teremos na estimativa para 2020. Então, pegando essa estimativa, hoje matriculados no CMEI, nós temos 52 alunos que estão matriculados no sistema. Desses 52 alunos matriculados, automaticamente 23 já passam para as escolas, porque eles vão para o Infantil 4, onde é atendido nas escolas maiores. Hoje, na cidade, vai ser Bronislau e Boleslau. Eles passam para lá. Então, isso já diminuiria o nosso número de alunos, automaticamente, naquele CMEI. Né? 23 alunos já sairiam. Aí, passando com relação a esse número, quando a gente iniciou as matrículas, alguns pais que tinham os seus filhos com a matrícula nesse ano lá, nos solicitaram se poderia haver a remoção para outros CMEIs, por uma questão de trabalho ou porque não moravam, no caso, no bairro lá em cima, ficaria mais fácil levar para outra instituição. E como nós tínhamos vaga, não tinha por que a gente não oferecer essa vaga nesse CMEI. Porque se a gente tinha espaço para atender esses alunos, então a gente acabou oferecendo. E isso acabou diminuindo ainda mais. Quando a gente fez a nossa contagem final, nós teríamos matriculados, para iniciar o ano letivo, 17 alunos no CMEI. E, pegando essa questão de números de 17 alunos, e nós tendo essas vagas em outros espaços, por uma questão de gestão, para nós ficaria inviável manter um prédio inteiro funcionando com todos os funcionários que nós temos hoje, que hoje o prédio trabalha com 4 professores, 8 estagiários e 2 funcionários de serviços gerais. Então, e a gente tendo essas vagas em outros espaços, por uma questão de números de alunos, ficaria inviável nós mantermos eles naquele espaço. Como eu coloco,
Foi um período bem difícil, porque você, quando assume uma pasta, você não quer, como tua primeira ação, já iniciar com uma proposta de fechamento de um espaço educacional. Mas, vendo uma questão do que a gente tinha de alunos e tendo as vagas em outras instituições, ficaria difícil nós justificar, por exemplo, como abrir turmas com 6 alunos, com 5 alunos, salas de aulas. Então, foi essa uma das questões que a gente colocou, pelo motivo de apresentar um processo de cessação, não colocando que, por exemplo, esse CMEI não poderia voltar a funcionar, né? Você tendo um número maior de alunos, você tendo mais matrículas, justificaria a gente manter ele funcionando, né? E até foi uma reunião que nós tivemos dia 28, na quinta-feira passada, no CMDCA, né? Estavam a PMF, os representantes do CMDCA, e foi acordado naquele dia que a secretaria, os pais e a PMF fizeram um levantamento do número de alunos no bairro, que haveria um número maior de crianças, mas que não estavam matriculadas, né, que a gente não tinha matrícula, porque nós trabalhamos mediante as matrículas que a gente tinha em mãos naquele momento, que a gente teria o prazo até sexta-feira para entrar em contato com todas essas pessoas, que eles nos passaram o número de 39 alunos, para ver a questão da efetivação, se realmente esses alunos iriam realmente fazer matrícula, iriam frequentar o espaço, porque a gente abrir turmas com 3, 4 alunos por uma questão de gestão se torna inviável, principalmente pelo fato de a gente constantemente estar respondendo no Ministério Público como é feito o gasto dos recursos da educação, né, como é nos cobrado nessa questão. Então, a gente tem que agir com muita responsabilidade. Não é simplesmente a gente dizer que vai abrir, e sendo que a gente não tem condições de levar o trabalho adiante. Então, mais ou menos, seriam esses os números que que a gente tem com relação ao número de alunos, né. Por exemplo, só para a gente ter, para exemplificar, a redução que nós temos, que é bem considerável, em 2017, os CMEIs chegaram a atender 351 alunos nos 3 prédios aqui no município. Para 2020, nós temos matriculados hoje, eu estou dizendo, 167 alunos. Então, é uma diminuição muito grande no número de alunos, né? Então, por isso que a gente, quando a gente se deparou com esses números, é difícil você conseguir justificar algumas questões na abertura de turmas. Então, seria mais ou menos isso o motivo que nos levou a chegar a essa situação. Alguma pergunta, algum vereador? Eu queria fazer uma pergunta. E, depois do acontecido, hoje já temos quantos alunos matriculados? Então, tirando os alunos que já estavam matriculados, que a gente conseguiu entrar em contato com os pais, o número de alunos que a gente tinha, porque daí foi feito um levantamento, né? Por exemplo, hoje nós teríamos matriculados para o berçário, para iniciar o ano letivo 2020, 2 alunos matriculados no berçário, né, que nos levaram lá e fizeram a matrícula, 2 alunos matriculados. Infantil 1, nós teríamos 4 alunos matriculados. Então, a gente ainda está conversando, né, a gente não entrou em contato com todo mundo, porque de quinta-feira para hoje não deu tempo para a gente conversar com todo mundo, né, e entrar em contato com todos os pais, entrar em contato com todas as pessoas. Então, são esses os números que nós temos. Então, por exemplo, no Infantil 1, eu tenho 4 alunos possivelmente matriculados lá, e eu tenho 10 vagas sobrando nos outros CMEIs. Já colocando esses 4 alunos, né? Então, eu teria 14 vagas hoje no CMEI Vovó Cecília e na Antioco. E eu abriria uma turma com 4 alunos e me sobrariam mais 10 vagas aqui embaixo, sabe? Então, a gente está estudando a possibilidade, né? O que a gente pode colocar com relação a números hoje. Se fosse para nós abrirmos, né, mantermos a escola lá, ela funcionaria com o Infantil 3, que é o número de alunos que a gente consegue justificar para manter a instituição funcionando, né? Que chega a um limite de alunos que dá para a gente funcionar e justificar nos outros CMEIs também, né? Mas, por exemplo, é difícil conseguir justificar uma turma abrindo com 4 alunos,
um professor e 2 estagiários. Tá, mas só tem 4 alunos e o resto? Então, essa é a estimativa que a gente pegou pelo número de alunos que os pais nos passaram, porque daí eles nos passaram 39 alunos junto com os que já estavam matriculados. A gente fez a separação por faixa etária, porque esses 39 não são em uma sala, são divididos em berçário, infantil 1, infantil 2 e infantil 3. Então, acaba reduzindo o número, né? Então, a gente teria essa redução de número. Então, por isso que eu não consigo, talvez, naquela faixa etária, conseguir abrir uma turma que justifique. Então, não é simplesmente pegar 39 alunos e colocar na instituição e dizer que eu tenho 34, porque elas são por faixa etária. Ela não é uma questão de todos os alunos numa sala só. Me diz uma coisa, mas se for realocado em outros, como vai ser o transporte e... O transporte vai ser fornecido como é fornecido hoje para os pais que também precisam, que são do centro da cidade, e se deslocam e é levado os alunos para lá. O transporte é fornecido da mesma forma. Giovanni, você sabe que fechar uma causa um transtorno? Som. Estraguei o teu. Sabe que fechar, né, uma creche, e ela porque ela é isolada, é a única que a gente tem que é localizada no bairro, isso vai causar um transtorno muito grande, não só para as famílias, como para o município também. Mas assim, ó, não faz muito tempo, um pouco antes de você assumir, nós tínhamos um problema numa creche que tinha muito aluno e falta de profissional. Eu acompanhei lá, fui várias vezes, porque dava transtorno com os pais e tal. Trazer esses alunos e os funcionários, eu acredito que essa situação vai mais ou menos permanecer como ela estava. Lá em cima você falou que são 4 professores e 8 estagiários. Sim. A princípio seriam 4 turmas, né, o dia todo. Lá, na verdade, nós não temos berçário, porque já nesse ano não abriu por falta de matrículas. Nós temos o infantil 1, o 2 e o 3. Então são 3 turmas, são 3 com turmas. 4 professores. Isso. Aí, né, dentro dessa possibilidade e não concluído esse levantamento, não está batido o martelo que a creche não vai funcionar no que vem. Na verdade, assim, nós estamos, como foi conversado na reunião de quinta-feira, e foi nos trazido esses números, a gente está fazendo o levantamento desses números ainda. Então, nós não conseguimos concluir esse levantamento. Mas, como eu digo, em alguns setores que foi nos passado, por exemplo, infantil 1, sabe, que é uma área que, pelo que foi nos passado pela associação de moradores, pela associação de pais, é um número muito baixo para a gente manter uma sala inteira funcionando, sendo que eu tenho, você como professor também, diretor de instituição, você sabe que a gente precisa do número X para abrir uma demanda, né? Não é simplesmente você deduzir que futuramente você vai ter, né? Você precisa ter aquela certeza. Então, a gente está fazendo esse levantamento ainda. Mas, a partir desse levantamento, vocês vão ter que criar um outro levantamento. Porque daí, por exemplo, vocês vão ter que lançar essas matrículas e esses alunos eles vão estar frequentando um outro lugar. Não vão poder ficar desamparados. Vai ter todo esse problema que o Zeno levantou, de transporte. Vocês vão ter que viabilizar, porque as crianças elas vão ter o direito e a comodidade, né? O ideal seria que isso fosse mais próximo da casa delas. Mas em uma das creches tinha um problema de falta de funcionário. Esse problema de falta de funcionário, ele não vai se resolver trazendo os alunos e os 4 professores, porque aquilo que você falou, eles são de faixas etárias diferentes. Algumas turmas vai superlotar, e essas outras que não têm matrícula para abrir uma turma, elas vão numas turmas que já são pequenas. E as turmas, existem agora as crianças de 4 anos que estão nas creches. Uma das diferenças aí de 2017 é que nas escolas, não nas creches, nas escolas, essas crianças não estavam nas escolas antes, elas estavam nas creches. Então, a partir foi 2018, né? Ano passado, que elas passaram deixaram de ir para a creche e foram para a escola. É possível, dentro dessas possibilidades, desse levantamento, não fazer, porque tem uma data que eles têm que ser matriculados, eles têm que completar a idade até 30 de março para poder estar dentro do ano da matrícula e tal. E, em vez dessas crianças irem para a escola, permanecerem,
nas creches? Não consigo legalmente, não. Ele precisa passar. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Porque, da na verdade, creche. como vai... Porque daí Porque a nos questão... outros anos aconteceu o inverso, né? Sim, Nos anos anteriores, agora aconteceu o inverso. Não tinha vaga na creche e as crianças saíram da creche e foram para a escola, que não era o ideal também na época que acontecesse. na verdade, assim, como ele passa o infantil 4, ele já se torna obrigatório, né? Porque até o infantil 3 ele não é obrigatório, né? A criança frequenta se ele quer, ela tem o direito, todos são assegurados por lei, ele tem o direito a frequentar. Mas aí, como passa a ser obrigatório, ele passa a fazer parte do sistema. E a gente não tem como mudar isso dentro do sistema, né? Porque você automaticamente remaneja, é automático algo que faz, já cai a idade do aluno, então você não consegue fazer essa alteração. Nós não temos como mexer nisso, sabe? É bem complicado nessa questão. Passou. Daí você vê que dentro da escola não é o espaço que, né, seria ideal para que eles estivessem frequentando, né? Sim, a gente nesse momento não consegue. Passou, até porque assim, a partir do momento que a criança passa a fazer parte, no caso, ela faz a matrícula, mesmo que seja ali do berçário, ela já vai fazer parte do sistema da educação. Então, se ela não está frequentando, ela vai estar lá com a matrícula dela como desistente ou não frequentando. Mas até que ela retorne à escola, né, a vida dela educacional vai estar sendo acompanhada. E fila de espera, que foi uma questão que nós questionamos muito, que foi solicitado que fosse colocado no site da prefeitura para dar legitimidade e as crianças forem realmente na ordem que forem aparecer, que fossem aparecendo, fossem indo para a escola. Hoje não tem mais. Não. Se aparecer criança, vai ter vaga na creche. Nós temos vaga na creche. Por isso que eu falo, eu não posso responder por aquilo que aconteceu 3 meses atrás, 4 meses. Eu posso responder sobre aquilo que tem hoje, né? Então, nós não temos mais lista por exemplo, nós não temos mais lista de espera. Né, nós estamos conseguindo atender a todos os alunos e nosso objetivo ainda é que a gente consiga atender, talvez a gente, não no infantil 3 ainda, mas é uma questão dos pais não querer, mas todos os alunos em período integral. Por essa questão dessa diminuição. E com relação ao número de professores, que você fala que é um problema, é algo que a gente também está analisando bem de perto e está vendo, porque essa diminuição de número de alunos não é só no CEMEIS, é nas escolas, é algo bem que está vindo. Então, automaticamente, como eu estou tendo um remanejamento de professores dentro das instituições de educação infantil, está acontecendo dentro das escolas também. Porque, por um exemplo, semana passada eu fui na formatura da Escola Bronislau, né, o 5º ano, esse ano, formam 4 turmas. Para o ano que vem, abrem 2 turmas. Então, são 2 professores que, no caso, vão ser remanejados para outro setor, né, para atender. Então, isso está acontecendo em todas as escolas, não é algo específico do CEMEIS, sabe? Isso está acontecendo de uma forma meio que gradual e geral em todo o município, essa redução. A gente está acompanhando e está vendo. Então, por exemplo, a Escola Bronislau, desse ano para o ano que vem, diminui em quase 70 alunos. E 70 alunos é um número muito grande para a educação. Presidente, queria fazer umas perguntas também. Questão, você tinha falado de gasto, né, para justificar gasto, mas os mesmos funcionários não vão descer a trabalhar para baixo daí? Sim, mas a gente vai resolver um problema muito sério que nós temos hoje, que é o nosso índice de folha de pagamento. Por quê? Atualmente, nós temos 29 professores que dobram turno no município. Hoje, nós não temos mais professores para dobrar turno, no caso. E daí é o problema da questão de falta de professores. E com essa adequação do número de alunos, do número de turmas, fazendo no caso, colocando exatamente como deve ser, a gente vai conseguir reduzir a gente está com 29, a gente vai conseguir reduzir pelo menos esse número para metade, para o ano de 2020. Eu vejo vocês sempre falando nisso, de cortar gasto, não sei o quê, mas por que saiu o comentário que vocês vão fazer concurso para o professor? O concurso para professores vem para justamente adequar essa questão das dobras de turnos. Porque o que acontece? E não era mais viável o PSS, que nós até aprovemos a lei aqui, devido já você está falando que está sempre reduzindo a quantidade de aluno? Sim, na verdade, isso foi está se discutindo novamente porque o PSS vem anterior ao que eu estava administrando. Então, eu não posso dizer o porquê que foi optado por fazer o concurso. Então, como ele foi cancelado, é algo que a gente está conversando com o setor jurídico
o que se torna mais viável, porque eu digo, a educação a gente não pode pensar ela hoje para amanhã, a gente tem que pensar daqui 5, 10 anos, e principalmente quando vem a questão do concurso público, que o funcionário ele não vai ficar no município durante 2, 3 anos, ele vai ficar ele vai levar 25, 30 anos para se aposentar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que, se daqui 10, 20 anos, eu vou ter a demanda que eu tenho hoje. Então, é algo que a gente está conversando, sim, lá, internamente, para ver qual que é a nossa real necessidade para os próximos anos. Né? Isso já foi discutida, então, quando estava outro secretário, e daí foi mudado, agora voltou, e voltou a mesma conversa que ia ter concurso. Mas questão, digamos, não é essa ali, né? Nós só queremos saber o que seria, digamos, para continuar funcionando essa creche. Se aparecer os alunos, então a creche continua. Na verdade, sim, a gente está fazendo essa demanda, né, analisando, a gente não teve tempo de finalizar, porque até a gente estava com algumas questões, eleições em outras escolas, então a gente está ainda analisando todos esses dados, o número de alunos, os que são realmente do bairro, os que querem frequentar lá, porque teve alguns pais que já pediram a mudança e não querem retornar, então a gente está vendo tudo isso e não chegou a uma conclusão, porque a gente precisa entrar em contato com o restante das pessoas que a gente ainda não conseguiu entrar em contato. Né, porque não é algo que a gente consegue fazer num dia por uma questão de demora pelo número de pessoas que são. Eu estava também esses dias ali na creche, né, então a gente percebe que também a creche não está preparada para receber esses alunos ali. Então, eu conversei com a diretora, eles vão ter que tirar brinquedos de sala, jogar para fora, aumentar a área, então eu acho que também não está bem certo, eu acho que... Na verdade, assim, é umas questões que nós vamos fazer umas adequações a algumas salas que já eram necessárias antes, indiferente dessa mudança, que precisa para a melhoria do atendimento aos alunos. Porque, como a gente sempre fala nas reuniões, o objetivo é melhorar o atendimento do aluno. Indiferente da abertura não da instituição, eu acho que a gente não tem que pensar única e exclusivamente em uma instituição, mas sim em todas. O que a gente vai propor para o próximo ano para que melhore a educação do nosso município, em todas as instituições. Então, se a gente está passando de em todas, é para ver quais são as deficiências que cada uma apresenta e o que a gente precisa fazer para melhorar essa deficiência. Mas isso a gente está fazendo de forma geral em todas as instituições. Outra coisa que eu não entendo é por que justo aquela, né? Foi direcionado, digamos, naquela creche. Não foi direcionado pelo fato assim, que foi a que apresentou o número baixo de matrículas. Aí eu teria que, assim, porque daí o que acontece? Se eu pego uma outra instituição, eu tenho que realocar 60 alunos. E não existe nenhum projeto, programa, ou que tenha que a educação também pegar e ponhar as crianças mais, digamos, nos bairros também, para ela, digamos, ter convívio com todo tipo de pessoa, não, digamos, para ela, como diz, acabar, digamos, se socializando com todos os tipos de pessoas? Mas eu acredito que, nesse ponto, as crianças socializam com todos os tipos de crianças. Não, devido da pessoa frequentar bairro mais carente também, não existe nenhum um programa ou uma lei que determine do núcleo, fazendo com essas pessoas tenha que participar alguma coisa assim nos projetos, alguma coisa assim? Na verdade, o que consta a lei que a gente deve oferecer o ensino, a vaga para a criança, né, indiferente da faixa etária, que o pai tem direito, após um período ela é ensino obrigatório, mas não determina aonde essa criança vai estudar. Ela estuda mediante a demanda do município. E eu acredito que, por exemplo, se eu analisar a Antioco, ela também não está numa área privilegiada do município. Então, eu acredito que, nesse ponto, é meio inviável a gente discutir essa situação. E eu acredito que também tem muita criança que se for anunciado isso vai aparecer, porque tem bastantes mães que trabalham e acabam pagando, né? E eu digo por uma questão assim, para nós até é bom que apareçam crianças, porque, para quem não sabe, o recurso da educação é medido pelo número de alunos que frequentam a escola. E quanto mais esse número diminui, mais o nosso recurso de manutenção da educação diminui.
Então, como vem caindo consideravelmente, o nosso recurso de repasse para manutenção de toda a educação, ele acaba, ele vai diminuindo. Então, o nosso gasto não diminui, mas o nosso recurso diminui. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. Então, quanto menos alunos nós temos, menos recurso nós recebemos. Então, a gente tem que ter muito pé no chão e tem que saber muito bem o que está fazendo, para daqui 1, 2 anos eu não ter problemas mais sérios com relação à gestão da educação. Mas você disse ali que tem como manter uma sala de aula, o 3 lá. Sim, a princípio, pelo que a gente está estudando, né, o que a gente consegue com relação à demanda é manter o infantil 3 na instituição. Né? Nós estamos com problemas com as outras faixas etárias. Ali é um problema um pouco mais sério, porque daí o que acontece? Eu não consigo justificar, por exemplo, como eu falei anteriormente, uma turma com 4 alunos e sobrando 14 vagas em outras instituições que ficam talvez a 300 metros de onde o pai mora. Então, é muito complicado, porque eu consegui fazer de uma forma com que justifique isso. Por que eu estou abrindo uma turma, sendo que eu tenho vaga em outro lugar, e talvez essa vaga não seja preenchida durante todo o ano? Então, a princípio, a 3 não fecha lá. A princípio, pelo que a gente tem de demanda que foi passado, ao infantil 3 é o que nós estamos estudando para que permaneça no ano de 2020. Vamos esperar, então, que, né, apareça as crianças aí, que não seja fechado, né, porque a gente vê que é muito difícil a gente conseguir uma coisa para o bairro, né? Nós tivemos problemas aqui já de arena esportiva que era para ser destinada no bairro, acabam sempre trazendo para o centro da cidade e os bairros sendo esquecidos. Então, a gente espera, você como secretário agora, que também olhe com carinho com essas pessoas, para esses bairros, né, que precisam, né? E vamos manter essa creche lá, porque com certeza amanhã depois, se não tem criança hoje, amanhã depois vai ter. E se deixar um negócio daquilo lá fechado, sem dúvida, né, com o tempo vai acabar sendo destruído. Sim, então é aquela questão que a gente coloca, né, que está sendo feito estudo, análise, né, a gente, como conversado em reunião, até sexta-feira vai dar um parecer final com relação a isso, para analisar a demanda do que a gente tem para manutenção do espaço lá. Analisando a conversa do secretário, vejo claramente aí de que o município ele não está deixando de cumprir com as suas obrigações. Ele trabalha em cima de um dado estatístico. E o que me preocupa é simplesmente não ter o cerceamento definitivo daquele espaço naquela região. Nós aqui autorizamos a compra de terrenos lá em volta para construir núcleo habitacional, que é os fundos da creche, para que lá se realmente desenvolvesse e realmente tivesse maior número de pessoas localizadas naquela região, e aquilo é um instrumento para aquela comunidade. O que se percebe é que não há demanda. Se não há demanda, não vai funcionar, mas se tiver demanda, que os pais matricularem esses alunos, e tem aluno lá suficiente, tenho certeza que o município não vai se esquivar de cumprir com a sua obrigação, e é o que nós vamos cobrar. Agora, se não há demanda, outra coisa, eu sei que teve algumas pessoas que deslocavam seus filhos daqui, do centro da cidade, para lá, porque eu conheço umas pessoas que levavam as crianças daqui, levavam lá. Como que isso funcionou? E então vai provavelmente ter o mesmo processo se tiver 1 ou 2 ou 3 crianças que não se adequarem. Agora, se é possível de manter lá, pelo menos com uma turma, fazer o esforço possível para que se mantivesse. Presidente, vou fazer uma pergunta. Nós já tivemos problema aí com superlotação. O senhor falou que assumiu agora. O senhor não acha meio precipitado esse ato de querer fechar? Eu acho que o senhor deveria esperar um pouco e esperar o que aparece de aluno. Para começar, nós estamos no fim do ano. Ano passado, nós já tivemos um problema aqui que não tinha vaga nas creches. Hoje, recebemos a notícia que o senhor vai fechar uma creche. Eu acho que deveria ter um consenso e esperar a coisa andar antes de fazer isso. Eu acho que antes de janeiro, o
senhor não deveria fazer isso, teria que esperar. Com certeza vai aparecer alunos e daí não vamos ter aonde colocar. Então, a minha opinião é que o senhor esperasse um pouco para que não acontecesse o que já aconteceu. Nós tivemos um problema na creche aqui embaixo, não era o seu tempo, superlotação das crianças brigando. Então, sabe, no meu pensamento, o senhor teria que esperar um pouco quanto a isso. Obrigado. Mais algum vereador tem alguma pergunta? Presidente, então, hoje, da maneira que ficou com o Infantil 3, que é a única turma que teria matrícula, teria quantos alunos lá na creche? Nós estamos correndo O atrás levantamento, do levantamento. mas hoje teria... Nós não conseguimos falar com todos os pais Sim, ainda. não, Né? aproximadamente aí o que vocês já conseguiram falar. A gente conseguiu falar com todos os pais, mas pelo relatório que a Associação de Moradores nos passou, seriam 11 alunos. Seria uma turma com 11. Uma turma com 11 alunos. E daí na Antioco ficaria com? Na verdade, todas as turmas, elas Não, estão... o total da creche. A creche, o total? Do Antioco e da vovó Cecília. A Antioco vai atender 66 alunos. Esse ano ela está atendendo 68. E na vovó nós teríamos... hoje nós temos 80 alunos. Nós teríamos 100 alunos. Só que daí, na questão dos alunos, a gente tem muitas matrículas que não são em período integral para esse ano. Mas Isso eu estou dizendo com o número de remanejamento. Aí a gente tiraria esse número, ele ficaria a mesma coisa. Basicamente, o mesmo número de alunos com uma turma lá em cima. Aí vem a questão dos professores. Daí não precisa ter todos esses professores. Pode diminuir um pouco dos professores lá. Não, isso com certeza, né? Pois Na verdade, então, isso, e manter funcionando. isso é questão de diminui número, um né? pouco nos estagiários, diminui os professores. Para tudo há uma solução. Agora, não chegar e bater a porta. Eu acho que teria que ser olhar com outros olhos. Assim. Tira os professores, deixa menos. À medida que for aumentando os alunos, coloca de novo. Eu acho que é por aí que se resolve essa situação. O Lauro apontou uma situação bem interessante, que eu acho que foi até, considero uma falha do município, isso tanto no mandato passado quanto nesse mandato agora, que foi a questão da realocação daquelas famílias. Todas as casas marcadas, foi perdido na época, a Família Paranaense, se não me engano era o nome do programa, 127 casas que eram para ser feitas lá. Numa segunda, já tinha sido perdido aquelas 127, que seria um número grande de pessoas que estariam morando do lado da creche. Depois daquela de 127, foi perdido uma de 50 também, por falta de apresentar a documentação necessária, né? E o espaço lá foi adquirido só para isso. Eu sei que não tem, não é o assunto agora do momento, que as casas não estão lá e as famílias não estão lá, então não tem como usar a creche. Mas isso foi uma falha, né, do município naquele momento, que quando aconteceu isso, e agora cria toda essa situação agora que poderia estar sendo usado o espaço melhor, porque quem está morando lá, as pessoas, algumas estão morando nas populares, outros saíram dali, se tivessem as casas deles, estariam morando lá ainda na região. Mas eu acho que a questão, como o vereador Luiz falou, não é de se precipitar, né, se não fechar o local, conseguir manter uma turma e terminar esse levantamento, né? Que eu acho que agora o mais importante é terminar Sim. esse levantamento para ver a realidade da manutenção da creche. No caso, esse trabalho que a gente está fazendo agora, esse levantamento pelas essas informações que foram nos passados, né, e a gente vai fazer, a gente não conseguiu colocar hoje ainda, mas amanhã já vai ter no site da prefeitura, né, a gente vai colocar em rádio também um anúncio com relação a quem tiver interesse em fazer sua matrícula, para que a gente veja se consegue aumentar esse número, que para nós é mais interessante que aumente do que continue da forma com que está. Então, Giovanni, já recebemos aqui informação que teve pais que foram sexta-feira, né? Fazer matrícula e foram mandados embora sem ter colocado os filhos dele na lista.
Então, sexta-feira, na verdade, foi um dia bem complicado para nós, que a gente estava só com um funcionário na secretaria que não estava cuidando especificamente dessa parte, porque a gente estava, por exemplo, estava em formatura fora, teve o pessoal que estava em capacitação fora, então foi um dia bem atípico para nós. Então, mas mesmo aqueles que estavam, que procuraram, a gente vai entrar em contato novamente, porque... Então, acho que já surgiu já crianças, né? Então, acho que é cedo ainda, que nem Não, o por vereador isso que eu Nene falei. falou para... A gente não conseguiu finalizar. O que a gente conseguiu entrar em contato, a gente já conversou. Então, a gente está indo E a única atrás. coisa que eu acho que não pode ser manipulado da forma que foi. Chegar lá e dizer, ó, vai fechar a creche, se você quiser conseguir vaga, vá lá na creche de baixo. Foi o que aconteceu, segundo informação dos pais, né, foram, ó, e todo mundo sabe quanto que os pais precisam da creche, né? Se falar um negócio desse, se falar que vai fechar a creche aqui embaixo e dizer que tem vaga lá de cima, vão todos correr lá em cima o primeiro para conseguir a vaga. Então, eu acho que houve essas contradiversas aí, que um fala uma coisa, outro outra. Então, segundo a informação dos pais, foi isso que aconteceu. Então, falaram que a creche ia fechar lá em cima, simplesmente alguns correram ali embaixo, lógico, se matricular. E assim como tem pais aí querendo matricular os filhos que até agora não conseguiram. Então, acho que tem que esperar, anunciar em rádio, anunciar onde der, Facebook, até ver se realmente não tem aluno. Sim, é que tem uma questão também. Nós temos que pensar que, como gestores, nós administramos para o todo e não para uma pessoa só. Então, a gente não administra em prol de um único indivíduo, a gente administra em prol de um todo. Então, a gente tem que pensar no coletivo comum. Ano que vem, nós temos 1.500 alunos, então eu tenho que pensar no andamento para esses 1.500 alunos também. Eu não posso administrar pensando em casos específicos isolados. A gente não está falando em um aluno, nós estamos falando de uma população que precisa da creche, né? Sim, exatamente. Por isso que foi colocado, que nós estamos com os números aqui de 39 alunos que nós estamos averiguando, né? E o que a gente tem hoje de posição que a gente conseguiu entrar em contato seria a abertura de uma turma que seria o Infantil 3, que a gente tem uma demanda que a gente consegue justificar a abertura de uma turma e não, por exemplo, para que eu não abra 3 turmas de 4 alunos em instituições diferentes. Eu acho que até hoje estamos aqui com o radialista, então acho que é bom que divulgue também na rádio, né? Se tiver algum aluno que queira, mães precisando a creche, eu acho que é bom divulgar, que vem então até a Secretaria da Educação, né? Sim, a gente Aonde que eles procuram você ali? Na Secretaria de Educação. Né? Então Vai que chegar ali, venha, vai deixa o conversar nome e se conosco. caso não for atendido, que ligue na rádio de novo, que seja comunicado, né? Que daí eu acho que tem que ser esclarecido, sabe? Porque, digamos, nós também como vereador, a gente escuta a parte da secretaria, escuta o prefeito, mas escuta o povo também. A gente quer o melhor para o povo, sem dúvida. Mais alguma pergunta de algum vereador? Então, agradeço a presença aí, secretário, e por vir dar o esclarecimento aí para o povo, e mesmo para nós, vereadores. Se tiver mais algo a falar aí, para o Não, da encerramento. nossa parte, eu acho que seria isso. Só que, na verdade, para falar para a população que a gente está fazendo esse levantamento, né, a gente chegou ao número já de uma sala e está entrando em contato com o restante dos pais para ver. Mas para que a gente consiga abrir todos os períodos, a gente precisa do número X de alunos, porque se eu realocar de outros centros, eu preciso justificar a abertura com o número, às vezes, baixo de alunos. Então, seria essa questão de demanda mesmo que o município enfrenta hoje. E se não enfrentar, por exemplo, é um caso que vai vir para 2021 para vocês também. Porque esse número vai diminuir bastante e consideravelmente, porque hoje nós temos matriculados, de todos esses alunos, aproximadamente quase a metade é do Infantil 3. Então, aí, para o próximo 2021, o problema vai ser um pouco maior ainda, porque a demanda vai cair consideravelmente para o número de alunos. Então, ali vai vir essas questões novamente, porque daí vai interferir nos outros semestres também.